querida Adriana? Tudo bem, Gláucia? Como você Tudo está? bem? Bem? Que, Feliz de estar aqui, ai, obrigada. que bom. Eu feliz também de que a gente esteja aqui. Muito mesmo. Então, muito obrigada mesmo por vocês virem. Como a Gláucia fala, eu sou feliz também. Fico muito feliz que a gente possa se encontrar, muito feliz que a gente possa estudar juntos o Bhagavad Gita. E este é um encontro muito, muito especial. Aproveito de agradecer aqui a Viviane Sou, que foi quem teve essa maravilhosa ideia, né? Que está escondida aí, a Vishnupriya. Essa ideia da gente ter esse curso do Bhagavad Gita. No final ela não voltou, mas hoje está aqui. Tô aqui para me defender. Então, hoje que está para se defender, eu posso falar, né? Pode falar. É isso. Então, que bom, que bom. Obrigada por ter tido essa ideia maravilhosa da gente poder se encontrar aqui. Eu que agradeço, mas eu tô de olho no Sucrite. Tá bom. Tem que ver quanto o Kriti vai ganhar, quanto o mérito espiritual vai ganhar por isso. Brincadeira. Então, tá bom. Boa aula, pessoal. Tô aqui. Vai para todos nós. Então, como sempre, a gente começa cantando os mantras para a gente relembrar que esse conhecimento é um conhecimento espiritual, que esse é um conhecimento vivo e que, portanto, ele também precisa de uma fonte viva. As escrituras, elas se consideram uma fonte muito importante, mas elas são passíveis de ser mal interpretadas. Então, por isso que sempre se precisa de uma fonte viva. Nossa, o gato está aqui subindo, querendo fazer um desastre. Eu vou, eu vou tirar um putinho você no gato, tá bom? Ô, gato! Não funcionou, gente. Eu vou ter que tirar ele daí, porque senão ele vai quebrar o negócio. Desculpa, um minuto. Gente, e deu para ouvir o desastre, né? Deu para ouvir o gato. Então, vamos lá. Então, como eu vinha falando, a gente tem as escrituras, elas são uma fonte muito importante, mas elas também são passíveis de mal interpretação. Então, uma pessoa pode, apesar do sânscrito ser bem claro e bem direto, mas sempre vai existir pessoas que vão querer interpretar de acordo com seus próprios interesses. Então, por isso, a gente precisa estar conectado com uma cadeia de sucessão discipular, com um mestre espiritual vivo que nos ajuda a ter a compreensão correta. Então, esse mestre espiritual tem que estar vinculado a uma cadeia fidedigna de sucessão discipular. Então, nesse caso, nós estamos conectados com uma escola ou uma sampradaya, que é essa cadeia de sucessão discipular chamada Madhva, ou Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. É uma das quatro escolas Vaishnavas que se consideram fidedignas nesta era de Kali. Então, a gente, antes de começar, reverenciamos os mestres espirituais que, através dessa cadeia de sucessão discipular, nos colocaram nesse caminho e pedimos a eles a inspiração para a gente poder realmente compreender esse conhecimento, para que nesse estudo possamos realmente chegar a que essa informação não seja apenas algo teórico, sino que ele realmente possa nos dar uma informação viva para compreender a nossa própria existência e que essa informação é, mais do que informação, seja realmente algo que nos ajude a entender qual é que é a forma de nos desenredar de toda a loucura deste mundo material. Então, começamos por prestar os nossos respeitos aos mestres espirituais através dos mantras. Quem quiser acompanhar, souber, pode cantar. Quem não, simplesmente escutar, já está ótimo. Jai Guru Abhidhamma Pawana Ki Jai, Guru Maharaj Ki Jai. Om Ajnanantimirandasya Jananjanan Shalakaya Shaksurunmilitan Jenetasmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Divyajnanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamina Sirupine Sharanakata Bhaktavya Shuddha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta
Dara Dara Nisevine. Jayo Sri Krishna Chaitanyam Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrindam Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasecham Krishna Bhakti Praji Devi Sachavaitai Namo Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Patita Pavana ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Shantu Maharaj ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Bodai Maharaj ki Jai, Haribol, Gaura Pamanandi, Haribol. Então, vamos lá. Vamos começar. É, vou aqui. Pá, 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 pá. Então, na vez passada, a gente está fazendo um resumo, né, do que a gente tinha visto no capítulo 1 e 2 para entrar de completo no capítulo 3. Só que acabou que a gente foi fazendo esse resumo bem devagarinho, porque é muito interessante e todos nós queremos relembrar desse conhecimento. Então, a gente paramos no capítulo 2 no verso 25 me parece, que foi no verso 25 não, no verso 35, 38. Então, a gente viu nessa última parte a diferença entre corpo e alma, de acordo com a descrição do Bhagavad Gita. A gente tem aqui até uma tabelinha que a gente tinha feito, que falamos sobre ela. Só vou mostrar aqui rapidinho, só para a gente dar uma relembradinha. Lembrem que quem tiver alguma pergunta no caminho pode simplesmente fazer, não tem problema de interromper, tá bom? Haribo, a Roseni, que não chegou ainda, que ela sempre é a única pessoa que nunca falta, bem que vocês todos estão muito assíduos, isso é muito bom, ultimamente. Haribo. Então, vamos lá. Então, a diferença entre alma e corpo. Segundo o que a gente já estudou, é só para a gente dar uma relembradinha, né? Então, temos que a alma é o ser, enquanto que o corpo, de acordo com os versos que a gente leu, é a vestimenta do ser. A alma, ela é a partícula de consciência, essa partícula que declara eu sou. Esse é o eu. Então, quando nós somos, o eu consciente é isso que nós chamamos de alma. Enquanto que o corpo, ele é apenas essa vestimenta externa da consciência, dessa partícula de consciência. E essa partícula de consciência, ela está coberta tanto pelo corpo grosseiro, que está composto pelos elementos materiais, né? Este corpo de carne, ossos, muco, bilis, tudo mais. E pelo corpo sutil, o corpo sutil que está composto pela mente, pela inteligência e pelo falso ego. O falso ego seria esse falso sentido de quem eu sou. Então, esse é o que nós chamamos de falso ego. Ou seja, aquilo que eu identifico falsamente como o ser, que normalmente acaba sendo o corpo ou a mente. Mas o ser em si é a consciência, que é diferente desses dois. A alma, que é o ser, ela é eterna, enquanto que o corpo, ele é temporário. A alma é sempre a mesma. A gente sempre, essa partícula de consciência sempre vamos ser nós, o eu, enquanto que o corpo, a gente muda de corpo
Vimos nos versos anteriores que Krishna explica que assim como alguém usa uma roupa e depois quando essa roupa não serve mais, está velha, troca por outra roupa nova, da mesma forma o corpo é comparado com essa roupa, que depois que ele já é velho e inútil, ele é trocado por um outro, por um outro corpo. Então o corpo ele muda ao longo da vida também. A gente vê as mudanças do corpo e pelo fato dele ser temporário, a gente viu que ele se considera ilusório. Ilusório não no sentido de que ele não exista ou que ele não seja real, mas no sentido dele ser temporário. Então, a gente também viu nos versos anteriores que aquilo que se considera a realidade, de acordo com o Bhagavad Gita, é aquilo que tem existência permanente. Aquilo que existe por um tempo e depois deixa de existir não se considera a realidade última. Isso se considera algo ilusório pelo fato de ser temporário. Enquanto que a alma se considera que ela é a realidade, sim, que a consciência é o que realmente existe, porque ela é eterna, ela sempre existe, ela sempre existiu antes de da gente estar neste corpo, nós já existíamos. E depois da gente deixar esse corpo, vamos continuar existindo. Então, por isso que o corpo se considera ilusório se a gente comparar com a alma, que ela é eterna e, portanto, ela se considera o objeto real. A alma é sempre individual, ela não se funde com uma massa de consciência e perde a sua individualidade. A gente também viu isso de acordo com os versos do Bhagavad Gita. Ela Ela é Satchidananda e existem as almas que estão liberadas e as almas que estão condicionadas. Nós fazemos parte das almas que estão condicionadas e, portanto, nós estamos na ideia ou na falsa ideia de ser o corpo. Então, nós pensamos que somos o corpo e, enquanto nós estejamos identificando com o corpo, então vamos continuar sendo condicionados. Então, por isso, esse conhecimento nos ajuda a gente conseguir diferenciar o corpo do ser e conseguir identificar o verdadeiro ser. E aí começa o caminho da liberação, ou seja, o caminho da gente conseguir descobrir ou se desenredar das amarras do mundo material, que, em últimas, se devem a termos uma consciência focada no corpo, identificando o corpo como se ele fosse o ser. E a alma em si, ela está sempre conectada com a Suprema Personalidade de Deus, porque é a sua origem e o seu propósito. Então, enquanto a gente estiver condicionado, pensamos que é possível ter uma existência separada da Suprema Personalidade de Deus, mas quando a gente começa o caminho da liberação, compreendemos que isso não é possível. Então, esse é um pequeno resumo, só para a gente lembrar mais ou menos. E depois disso, a gente viu. Esse tema é muito importante, então sempre a gente vai ver nos livros de Srila Prabhupada, que foi quem trouxe esse conhecimento para o Ocidente, ele sempre vai repetir isso uma e outra vez, e parece que, teoricamente, a gente pode até entender, mas o ponto não é apenas entender teoricamente, sino ter essa realização, essa compreensão real de quem eu sou realmente e de que eu não sou este corpo. Mas, por enquanto, a gente vai avançando nesse conhecimento pouco a pouco, e existe um processo para que esse conhecimento seja cada vez mais profundo, que é o processo do Bhakti, que é o processo que Krishna vai ensinar no Bhagavad Gita. Então, vamos lá a continuar com os versos de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Prontinho. Dá para ver a minha tela? Sim, beleza. Então, então a gente viu nos versos finais em que Krishna, depois de explicar acerca da diferença entre corpo e alma, Krishna dá vários argumentos a Arjuna de por que ele deve lutar. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, ele deu vários argumentos acerca de como
na verdade, se ele estava muito preocupado por cometer atividades pecaminosas e por tudo mais, ele está falando para ele como seria muito pior ele renunciar agora à batalha e ele deixar de cumprir com seu dever, sendo que para um kshatriya, que é um guerreiro como ele é, lutar é o dever, especialmente lutar pela justiça, lutar por aquilo que é correto, pelo Dharma. Então, para ele seria muito mais pecaminoso não lutar. Então, ele finaliza. eh, Essa série de versos que vão do 30 ao 38, dando motivo de por que Arjuna deveria lutar, ele finaliza falando esse verso 2,38 que diz: lute por lutar, sem levar em conta a felicidade ou o sofrimento, a perda ou o ganho, a vitória ou a derrota. Se atuar assim, nunca cometerá pecado. Então, neste ponto, Krishna vai começar a falar de um outro assunto muito importante, que é o tema da ação. No Bhagavad Gita, se tocam 5 temas principais. Então, um tema, como a gente já supõe, é a alma, é a diva, certo? Esse é um tema. O outro tema é Purusha, ou a suprema personalidade de Deus. Esse é o outro tema. O outro tema que se fala no Bhagavad Gita é Prakriti. Ele vai explicar no Bhagavad Gita como é que a natureza material funciona. Prakriti quer dizer natureza material. Então, como que essa natureza material funciona? O outro tema do Bhagavad Gita é Kala, que quer dizer tempo. Como funciona o tempo? O que que o tempo é e como que a gente está relacionado com o tempo? E o outro tema que se trata no Bhagavad Gita é Karma. Karma quer dizer ação. Então, desses 5 temas tratados no Bhagavad Gita, os 4 primeiros, a alma, a suprema personalidade de Deus, a natureza material e o tempo, eles são eternos. Eles não têm começo, não têm final, apesar de que a natureza material e o tempo, de alguma forma, a gente vai entender um pouco melhor eles, mas, ao mesmo tempo, mas desses 5 temas, existe um ponto que é o karma, que é o único que tem um fim, que o karma se cessa. Então, o que que é o karma? Normalmente a gente está muito acostumado a pensar na palavra karma como, sei lá, como o destino negativo, às vezes como, ai, que karma, como se fosse algo como desagradável que acontece comigo, mas a palavra karma em si, ela significa ação. Esse é o significado da palavra karma. Ah, o Daniel falou Haribo. Haribo, Daniel. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, com vocês? Tudo bem. Bem-vindo. Haribo. Obrigado. Então, a partir desse ponto, Krishna vai começar a falar acerca desse tema. Então, vamos lá ver os versos. Apresentar. Pronto. Então, Krishna aqui já nesse verso, né, que foi o último que a gente viu na vez passada, ele fala para Arjuna luta por lutar, ele já está dando uma dica do que ele vai falar para frente, mas vamos lá. Então, verso 2,39. Krishna fala assim: até agora eu falei a você o conhecimento analítico da filosofia Shankhya. Agora escuta o conhecimento do yoga, pelo qual a pessoa trabalha livre do resultado lucrativo. Ó Arjuna, filho de Prita, quando você atua com tal inteligência, pode se libertar do cativeiro das ações. Então, a filosofia Shankhya, vamos lá. Então, Krishna fala, até agora eu falei da filosofia Shankhya. A filosofia Shankhya, a palavra Shankhya quer dizer contagem. Então, basicamente, a filosofia Shankhya, ela nos apresenta o mundo material a relação entre o mundo material e o que é espiritual, ou a consciência, e ela faz uma contagem dos elementos materiais. Então, no Bhagavad Gita, Krishna ainda vai se aprofundar. Lembrem que o capítulo 2 ele é um dos mais extensos do Bhagavad Gita, porque ele apresenta um resumo do que vai se tratar ao longo dos 18 capítulos do Bhagavad Gita. Então, Krishna ainda vai falar mais acerca desse tema, mas quando ele fala que ele já falou da filosofia Shankhya, quer dizer, ele já falou dessas características do que é material e do que é espiritual.
Então, quando ele se refere ao corpo e à alma, a diferença entre corpo e alma, ele está enumerando as características do que é material, por exemplo, que é temporário, que é mutável, que ele não tem uma existência real pelo fato de não ter uma existência eterna, e que basicamente ele pertence à natureza material, está composto dos elementos materiais. Enquanto que o que é espiritual é eterno, é imutável, é sempre o mesmo, não tem nascimento, não tem morte, e é aquilo que é real. Então, até aí, isso se considera parte do conhecimento da filosofia Sankhya. Mas Krishna fala, agora eu vou te falar outro conhecimento, que é o conhecimento de como se desenredar do cativeiro das ações. Então, o que que isso significa? A gente está no mundo material, e no mundo material nós estamos constantemente realizando ações. Então, nós fazemos coisas boas e, como resultado disso, obtemos coisas boas. Ou a gente realiza ações más e, como resultado disso, a gente obtém reações ruins. Então, quando a gente compreende, como nos versos anteriores ele explicou, o tema da reencarnação, que a consciência, ela é carregada através da mente para um outro corpo, e que ela ilumina esse corpo, ou seja, ela dá vida a esse corpo. Então, a gente compreende que, além da consciência simplesmente ir para um outro corpo, nós levamos uma bagagem junto conosco. E essa bagagem consiste nas ações que nós realizamos. Então, nós realizamos coisas boas, nós levamos isso conosco. Então, existe algo que nós levamos sim, que é o que nós fizemos nesta vida. E isso vai trazer um resultado para a nossa próxima vida. Então, por isso é que todo mundo nasce em condições diferentes de acordo com as ações, e não apenas em condições diferentes, sino com mentalidades diferentes, que isso é o mais importante de tudo. Porque mais importante do que as condições externas importa é a mentalidade que nós desenvolvemos. E essa mentalidade, ela está relacionada com os desejos que nós cultivamos, e esses desejos, obviamente, estão vinculados às ações, porque, em últimas, nós fazemos as coisas de acordo com os nossos desejos, com o que nós, desde do fundo do coração, estamos buscando. Então, todas as ações, sejam elas boas ou ruins, elas nos atam ao mundo material. Por quê? Porque nós atuamos no plano da falsa identificação com o corpo, e quando atuamos nesse plano da falsa identificação com o corpo, nós esperamos receber um fruto, ou merecemos receber um fruto. Então, quando a gente faz coisas boas, nós merecemos coisas boas, mas como a gente atua no nível da identificação com o corpo, então essas coisas boas têm a ver com o corpo. Então, nós precisamos obter um corpo novamente para receber esses bons resultados que almejávamos. Então, é como quando a gente, por exemplo, dá caridade porque a gente deseja ir para o céu, por exemplo, né? Então, a gente precisa nascer de novo para nascer em condições celestiais, em condições muito belas, muito abundantes, ou para nascer com riqueza, ou para nascer com isso, com aquilo. Da mesma forma, se alguém fez uma coisa muito ruim, ela ainda precisa nascer de novo para receber o resultado daquelas coisas que fez. Em últimas, nós precisamos nascer de novo enquanto tivermos desejos materiais, enquanto tivermos uma falsa identificação com o corpo e desejos materiais, temos que nascer de novo. Mas o caminho espiritual consiste em como a gente não precisar nascer de novo, senão se localizar finalmente na realidade, ou seja, aquilo que é eterno. Quem eu sou eternamente? Qual é a minha natureza eterna? Quais são as minhas atividades eternas e que não estão condicionadas por aspectos temporários do mundo material. Então, é esse o caminho que Arjuna, que Krishna vai agora ensinar para Arjuna. Então, por isso ele fala, agora eu vou te falar do conhecimento do yoga, pelo qual a pessoa trabalha livre do resultado lucrativo, ou seja, o conhecimento através do qual pode se libertar do cativeiro da ação, levando em conta que essas ações são aquelas que nos prendem do mundo material. Mas vamos entender o que é uma ação, porque não quer dizer que então Krishna esteja
falando para Arjuna, não faça nada. Pelo contrário, Krishna está falando para Arjuna, lute, participe nessa luta, porque é o seu dever. Então, como é isso, né? Então, vamos entender. Então, bom, a gente tinha visto como é um resumo, então eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas basicamente Krishna apresenta várias soluções para Arjuna. Ele está apresentando primeiro o conhecimento básico da diferença entre corpo e alma, e agora ele vai apresentar diferentes alternativas. No Bhagavad Gita, a gente vai ouvir falar acerca de Karma Yoga, de Jnana Yoga e de Bhakti Yoga. E, em últimas, os três são aspectos de Bhakti Yoga, dependendo da forma como eles são realizados. Podemos dizer que eles são como uma escada, como níveis dentro do Bhakti Yoga. Já vamos entender por quê. Então, essa parte já expliquei para vocês. Então, vou pular aqui. Então, verso 2.40. Neste esforço, não há perdas nem diminuição, e um pequeno avanço neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Então, deixa eu voltar um pouquinho, aqui, acho que aqui, talvez. Karma Yoga. Bom, quanto que Krishna agora vai falar para Arjuna acerca de Bhakti Yoga ou de Buddha Yoga. Então, Buddhi quer dizer inteligência e yoga quer dizer união. Então, é a união através da inteligência ou através da inteligência purificada. Então, só que Krishna primeiro vai dar características. Esse Bhakti Yoga, esse Buddha Yoga também pode ser chamado de Bhakti Yoga. Então, o processo que Krishna vai ensinar no Bhagavad Gita é o processo do Bhakti Yoga. Então, ele fala, nesse processo, neste esforço, não há perdas nem diminuição, e um pequeno avanço neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Então, Krishna vai está começando a falar do tema da ação e de como se libertar do cativeiro da ação, compreendendo que a forma como Krishna e Arjuna, a plataforma desde a qual eles estão falando, é a plataforma do conhecimento védico. E, de acordo com o conhecimento védico, a gente compreende que as ações, elas são carregadas para a próxima vida, ou seja, tudo aquilo que a gente fez nessa vida é carregado no corpo sutil para a próxima vida, na forma dos seus resultados, seja neles bons, seja neles ruins, mas eles vão ser carregados para a vida seguinte. Então, essa é a compreensão védica. Então, aqui ele está falando, quando você começa esse caminho de se libertar do cativeiro das ações, esse é o caminho do Bhakti Yoga. E o Bhakti Yoga ele tem vários níveis, várias como escadas, né? Então, vários degraus. Mas cada vez que você avança num degrau do Bhakti Yoga, você não vai perder absolutamente nada. Então, esse já é uma característica diferente do que Krishna vai explicar aqui como a ação que te liberta, ou que também é chamada de ação em consciência de Krishna, e a ação que te ata ao mundo material. Então, as ações, elas são de três tipos. Deixa eu ver se aqui já vou explicar isso. Não. Eu vou pular aqui essa parte, depois eu volto para explicar para vocês os três tipos de ações. Bom, eu vou pular muito mesmo, porque vou explicar aqui para vocês. Não, tá mais para frente, mas eu vou explicar aqui agora para vocês, depois, quando a gente chega lá. Então, de acordo com as escrituras védicas, as ações são de três tipos. Uma é o karma, que são as ações que são feitas de acordo com a, a explicação védica, de acordo com as escrituras. Então, é cumprir com o nosso Dharma. Quando a pessoa age de acordo com a sua natureza e de acordo com o seu dever, então, é isso que nós chamamos de karma. É a ação feita de acordo com aquilo que é correto. Existe outro tipo de ação que se chama vikarma.
Vikarma quer dizer a ação proibida, ou seja, aquele tipo de ações que não são corretas, que causam sofrimento para o próprio ser, ou que causam sofrimento para os outros. Isso é todo um tema muito amplo, porque, obviamente, as ações proibidas para uma pessoa não são as mesmas que são proibidas para outra pessoa. Por exemplo, se eu pegar uma faca e abrir o seu estômago, isso é uma ação proibida para mim. Mas se um médico fizer a mesma coisa, para ele essa ação não é proibida, porque ele tem outro propósito, porque ele tem a sabedoria para saber de que forma vai te abrir para gerar para que você seja curado. Então, é diferente o que é proibido para mim do que é proibido para outro. Mas isso é um tema tão amplo que as escrituras védicas dedicam muitas, no Mahabharata mesmo, tem muitas conversas acerca do tema da ação, o que que é proibido, o que que não é proibido para quem. Mas, de forma geral, existem ações que são proibidas, que não são certas, que não são corretas e que não vão te ajudar, que são o que poderíamos chamar de pecado, né? Bem que essa palavra está muito mal interpretada na nossa cultura ocidental, mas poderíamos chamar desse jeito, né? Mas aquelas ações que não são corretas, que são proibidas porque causam sofrimento para o próprio ser ou para outros seres. E existe a karma. A karma quer dizer inação, ou seja, não estou fazendo nada. Não faço nada nem de bom, nem de ruim. Não faço nada. De acordo com os nossos mestres espirituais, tanto as ações que são proibidas quanto a inação, ambas são muito inauspiciosas. Então, não fazer nada não é correto. Definitivamente, não fazer nada não é o caminho da liberação. Mas sempre que eu faço alguma coisa, eu estou me amarrando ao mundo material. Então, como que eu vou me desenredar se não fazer nada também me deixa amarrado, porque não se considera correto? Eu não posso simplesmente ficar aqui e querer não fazer nada. Então, que os outros me sustentem e que os outros façam tudo o que têm que fazer, isso não é correto. Cada um tem que sustentar a sua própria existência, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer o que tem que ser feito. E todo mundo tem um dever para cumprir, todo mundo tem que fazer aquilo que é o seu Dharma. Mas também, ao mesmo tempo, toda vez que eu atuo, estou recebendo ou estou gerando uma reação com isso. Então, estou gerando um próximo nascimento em que eu vou ter que receber o resultado dessas ações. Então, como é possível que eu me desenrede do mundo material, se eu atuo de forma errada, de karma, eu vou ter que nascer para sofrer as consequências disso, e se eu atuo da forma correta, karma, então eu vou ter que nascer para receber os benefícios disso, o bom fruto disso. E se eu parar de atuar, isso também se considera errado, porque eu estou simplesmente sendo um peso na sociedade, então parece que é uma roda sem saída, né? Como que eu me desenredo de ter que nascer de novo neste mundo material se tudo que eu faço, eu tenho, qual é o tipo de ação que eu tenho que fazer para me desenredar deste mundo material? Então, é por isso que no Bhagavad Gita, no próximo capítulo, que é o capítulo 3 e também no capítulo 5 é precisamente o tema desses capítulos é karma, ou seja, ação qual que é o tipo de ação ou qual que é a mentalidade correta da ação que nos desenreda do mundo material e qual que é o tipo de ação que nos enreda no mundo material. Então, Krishna aqui está descrevendo os benefícios ou as características de quando a gente atua de tal forma que se desenreda do mundo material. Então, antes dele dar a descrição de como a gente atuar de tal forma que se desenreda do mundo material, ele está dando primeiro as glórias, por assim dizer, as boas características de atuar dessa forma. Então, esse caminho é o caminho que se chama Bhakti Yoga, o processo do Bhakti. Também tem outros nomes que a gente vai aprender mais para frente, como Niskama Karma Yoga, outros nomes. O Buddha Yoga também é chamado aqui. Então, uma das características desse tipo de ação é que esse tipo de ação não te enreda no mundo material e, portanto, ele não está regido pelas mesmas leis do mundo material. Então, todos os esforços que nós realizamos no mundo material, eles, se eles não são finalizados, basicamente isso é um fracasso.
Se eu começo a construir uma casa, mas se eu não finalizo a casa, então a casa é inútil. Ela não tem teto, não serve para nada. Se tudo que eu fizer neste mundo, se ele não for finalizado, basicamente é um esforço inútil. Essa é uma característica da ação no mundo material. A ação em consciência de Krishna, ou a ação que a gente vai vir aprender através do Bhagavad Gita, tem uma característica e é que ela, por atuar no plano da liberação do mundo material, então ela não tem perca nem diminuição. Mesmo que você pare os seus esforços, tudo que você avançou nesse caminho, você não vai perder e na sua próxima vida você vai continuar do ponto em que você parou. Daniel, você tem uma pergunta? Pode falar. Sim. Quem que determina a nossa própria reencarnação nesse mundo? Ou necessariamente tem que ser nesse mundo ou em outro planeta, vai? Porque a gente vê que tem pessoas bem evoluídas aqui nesse planeta, né? E pessoas bem, assim, bem atrasadas espiritualmente falando, né? Bem materiais e tal. A gente nasce novamente nesse mundo ou como que é? Quem que determina para que mundo que a gente vai, conforme vai evoluindo, ou se é obrigado a nascer aqui de novo, ficar no meio dessas pessoas que não estão evoluídas, todo mundo misturado? Como que funciona? Uhum. Então, muito bom. Boa pergunta. É, no Bhagavad Gita, a gente não viu ainda esse verso. Não, a gente vai ver mais para frente, não nesse capítulo, mas em outros capítulos, que Krishna explica que, de acordo com a mentalidade que nós tivermos no momento da morte, a gente vai nascer de acordo com essa mentalidade. E bem mais para frente ainda, no Bhagavad Gita, em capítulos bem mais para frente, ele vai explicar os diferentes tipos de nascimentos que uma pessoa pode ter de acordo com a mentalidade que a pessoa desenvolve. Então, no mundo material, existem mundos infinitos. Tipo, imagina só neste mundo. A gente está na cidade de São Paulo e basicamente existem muitas realidades diferentes. Nós vivemos o nosso próprio mundo e existem parece que cada pessoa vive no seu próprio mundo e na sua própria realidade e são realidades completamente diferentes. E se a gente agrandar isso para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil, para o planeta Terra que a gente conhece, então são infinitas realidades diferentes. E, além disso, existe o mundo animal, o mundo vegetal, que são outras realidades completamente diferentes. E existem muitos outros planetas e existem muitos outros universos. Então, as possibilidades de nós nascer em muitos outros lugares são enormes. E o que vai determinar onde nós nascemos é o nosso nível de consciência. Então, por isso que a consciência é o que nós realmente estamos trabalhando, através da inteligência. Então, por isso, quando nós compreendemos que eu não sou o corpo, que eu sou a alma, a gente está começando o caminho de se desenredar dos nascimentos descontrolados. Porque o grande problema é que, como as pessoas ou nós, especialmente no Ocidente, crescemos, vivemos, nascemos em um mundo sem esse conhecimento, então a gente não sabe nem sequer que nós estamos formando um futuro, uma vida futura, e não nos preparamos para como será essa vida futura. Então, pelo menos na cultura védica, as pessoas tinham esse conhecimento e faziam atividades piedosas ou de caridade ou altruístas porque queriam, nas suas próximas vidas, nascer em uma família rica ou em um planeta celestial, coisas assim. E no Ocidente, o nosso nível de ignorância é tão grande que nós nem nos preparamos para isso. Agora, o Bhagavad Gita vai nos explicar como que esse nível de consciência determina o nosso próximo nascimento. Então, nós nascemos aqui porque esse era o nível de consciência que nós tínhamos na nossa vida anterior. Então, nós estamos continuando com esse nível de consciência. Nós estamos continuando, e obviamente todo mundo, se a gente for ver no planeta Terra, os nossos vizinhos, todo mundo tem um nível de consciência eh, diferente, mas a um nível parecido, a uma coisa parecida. E a coisa que é parecida é
a identificação com o corpo material. Uns em um nível muito mais grosseiro do que outros, por assim dizer, ou outros, assim, todo mundo em últimas vive realidades diferentes, mas se nascemos neste planeta Terra, é porque nós tínhamos a mentalidade das pessoas do planeta Terra. Os semideuses, eles têm uma mentalidade muito diferente. Eles têm uma mentalidade muito mais ampla, eles conhecem muito melhor a existência da suprema personalidade de Deus, por exemplo, eles conhecem, por isso eles têm papéis tão importantes no universo, mas a consciência deles é muito mais desenvolvida e eles têm uma realidade lá, e obviamente dentro disso existem diferenças. É como eu posso ter uma, sei lá, falando de música, uma nota lá, do, ré. E entre do e ré podem existir infinitos tons, mas eu tenho se eu estou nesse nível de consciência que está deste ponto até este ponto, eu nasço na Terra, em um corpo humano. Mas dentro disso pode existir uma grande variedade. Mas basicamente o que determina isso é qual é o nosso nível de consciência no momento em que nós deixamos o mundo na nossa vida anterior. E se nesta vida nós conseguimos desenvolver nossa consciência a tal ponto que nós não precisamos mais nascer entre seres humanos, ou que se nascemos entre seres humanos, seja entre seres humanos muito evoluídos, espiritualmente evoluídos, então isso vai ser uma grande bênção. Então, por isso que nós desejamos, e um espiritualista deve pelo menos garantir que na sua próxima vida obtenha um corpo humano. Porque se a gente não desenvolver mentalidade de ser humano, a gente pode nascer em um corpo animal. Porque o que determina é o nível de mentalidade. Se eu estou o dia inteiro, tudo que eu quero fazer é comer, assistir TV e ter sexo, eu não preciso de um corpo humano para isso. Eu posso facilmente realizar essas atividades em um corpo de cachorro que nasce numa família X que pode ficar o dia inteiro na frente da TV e pronto. E quando vê a cachorrinha, vai atrás dela, tem sexo e pronto, e tem a sua comidinha. Não precisa o corpo humano para isso. Então, o corpo humano, ele tem um propósito. E o propósito do corpo humano é a gente compreender o ser e poder se desenredar deste mundo material. Então, por isso, o corpo humano é tão importante. Mas se eu desenvolver mentalidade de animal, eu vou ter um corpo animal na minha próxima vida. Se eu desenvolver mentalidade humana, eu vou ter um corpo humano na minha próxima vida. Se eu desenvolver uma mentalidade de semideus, eu vou ter um corpo de semideus. Então, Krishna também vai falar isso mais para frente no Bhagavad Gita. E, de acordo com o que eu desejo e com a mentalidade que eu tenho e com os méritos que eu também tenho, todo esse conjunto vai determinar qual é o meu próximo nascimento. Isso responde à tua pergunta? Sim, clareou bastante, obrigado. Ótimo. Se não, vou perguntar de novo. Então, e precisamente isso aqui, nesse verso, nesse esforço, não há perda nem diminuição. O que isso quer dizer? Que na minha próxima vida, se eu fiz um avanço para esse despertar da minha consciência, na minha próxima vida, mesmo que devido às minhas atividades eu tenha que nascer em uma situação não muito favorável, ou talvez não muito espiritualizada, ou o que for, mas mesmo assim, tudo que eu avancei nesse caminho do Bhakti Yoga na minha vida anterior, tudo que eu avancei na compreensão espiritual, nas atividades espirituais, isso eu vou levar comigo para a minha próxima vida. Então, a casa que eu construí na minha vida anterior, eu não consigo levar para a minha próxima vida. Ela tem que ficar lá. A riqueza que eu acumulei na minha vida anterior, eu não consigo levar comigo. Então, as atividades materiais, elas, o que nos acompanha dessas atividades é o resultado. Elas nos acompanham no resultado sutil disso. Então, eu construí, ou eu fui uma pessoa honesta, ou eu não enganei ninguém, ou eu enganei as pessoas. Então, o resultado disso me acompanha para a minha próxima vida. Mas não as coisas que eu acumulei, não a riqueza, nada disso. Então, em certa forma, esses resultados ficam para trás. Mas
quando Krishna está falando desse tipo de atividades que nos libertam do cativeiro material, ou seja, essas atividades em consciência de Krishna, ou Bhakti Yoga, que é o que ele vai explicar no Bhagavad Gita, esse tipo de atividades, tudo que eu avançar nesta vida, eu vou levar para a próxima. E tudo que eu avançar nesta vida vai nos proteger do mais perigoso tipo de temor, que é o temor, o maior temor que nós temos é morrer, basicamente. Por quê? Porque nós estamos identificados com o corpo e nós não compreendemos ainda que o corpo não é o ser, que o corpo é tipo, é como se eu falar para vocês, nossa, o meu maior medo é perder o meu casaco. Vocês vão falar, mas que tolice, se você perde o seu casaco, primeiro que talvez você não precise porque amanhã vai estar muito quente, e segundo que, ué, se você precisar, pega um outro casaco e acabou, né? Então vocês vão falar, nossa, a Rita endoidou, né? Por que que ela tem tanto medo de perder um casaco, né? Mas essa é a nossa realidade, nós estamos com muito medo. Então, uma pessoa que tem conhecimento espiritual vai falar, mas por que que você tem tanto medo de perder algo que não é você? Que é externo a você e que você pode obter outro facilmente. Mas a nossa realidade é que nós estamos tão identificados com o corpo que nós temos muito medo de perder o corpo. Mas o conhecimento espiritual e o avanço nas atividades espirituais fazem com que esse conhecimento seja cada vez mais nítido no nosso coração, na nossa consciência, que seja cada vez mais nítido compreender que o ser é a alma, é a consciência e não o corpo. Então, por isso que esse conhecimento nos liberta do temor à morte, porque pouco a pouco a gente vai começar a entender, não apenas teoricamente, sino que pela prática do Bhakti Yoga a gente começa a compreender realmente eu sou o ser. O ser é a consciência, a alma e nunca vou morrer. Eu simplesmente vou ir para um outro corpo enquanto eu ainda tiver desejos materiais, obviamente, mas na hora que eu não tiver mais desejos materiais, não vou precisar mais ter um corpo, da mesma forma que se amanhã eu fizer um super sol, eu não vou mais precisar usar esse casaco que eu tenho agora. Então, basicamente, esse conhecimento e as ações, não apenas o conhecimento, sino as ações dentro da consciência de Krishna, dentro do Bhakti Yoga, vão nos conduzir por esse caminho. Então, nesse sentido, a gente não perde nenhum avanço, porque esse é o caminho da alma. Então, a gente vai sempre avançar e continuar retomando o caminho desde o ponto em que a gente deixou na vida anterior. Esse que é o ponto. Essa é uma característica muito importante de Buddha Yoga, né? O Bhakti Yoga. Esta parte, sim, aqui a gente já viu. Não vamos parar aqui porque a gente já... É só o resumo, e o resumo está sendo de novo um estudo, né? Mas vamos nessa. Então, vamos lá. Verso número 41. É, aqueles que estão nesse caminho são determinados e seu propósito e sua meta é uma. Ó Arjuna, a inteligência dos irresolutos tem ramificações ilimitadas. Então, nesse capítulo a gente vai entender um pouquinho mais acerca desse ponto, né? Mas basicamente ele está falando, aqueles que decidem finalmente o caminho do Bhakti Yoga, eles estão determinados. Essa é uma característica das pessoas que estão neste caminho. Então, a determinação ainda não surge nos corações daqueles que temos desejos materiais. Então, e é isso que Krishna chama aqui de aqueles que são irresolutos, ou seja, normalmente tem um verso que acho que é do Vedanta Sutra. Bom, que começa assim: a vida espiritual começa no momento em que a gente compreende que nós não vamos obter aquilo que estamos buscando no mundo material. Então, no momento em que a gente finalmente desiste e fala, não é no mundo material que eu encontro a minha satisfação, aí começa a vida espiritual. É nesse ponto em que a gente começa a pensar o que há além do mundo material.
Enquanto a gente não estiver chegando nesse ponto, a gente mesmo assim pode ir avançando. Então, a gente vai avançando pouco a pouco em compreensão cada vez mais profunda. Mas realmente essa determinação surge quando a gente finalmente compreende não há nada que possa realmente me satisfazer. Esse mundo material é sempre uma frustração. Tudo que eu consigo sempre depois traz de alguma forma sofrimento, ou até mesmo o mais feliz traz sofrimento. Todas as pessoas que eu amo, uma hora vão morrer. Então, esse mundo material não faz sentido. Então, mas como é possível que eu tenha essa existência, essa consciência, mas para ter que viver uma coisa que não faz sentido? Então, basicamente, aí é que começa a vida espiritual. E a ação em consciência de Krishna, normalmente, como eu já falei, tem vários níveis, mas vamos dizer que uma pessoa que realmente está determinada nesse caminho é uma pessoa que ela já não tem mais dúvida de será que eu deveria me esforçar por compreender o eu, por realmente me conectar com quem eu sou? Ou melhor, eu me esforço por ter um carro bem bonito, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso disso outro, porque quero também aquilo outro e aquilo outro. Parece que é uma cadeia que nunca termina, né? Nada contra a gente ter um bom carro. É simplesmente a quantidade de desejos que nós temos e que ocupam nosso tempo. Então, em que ocupa o meu tempo? Então, Krishna vai ainda falar mais sobre isso, né? Então, a determinação ela tem a ver com o desejo, né? Então, normalmente a diversidade de desejos traz diversidade de metas. E isso implica diversidade de raciocínios ou inteligências para eu poder definir como alcançar essas metas. Então, nesse sentido, Krishna fala que aqueles que são irresolutos, a sua inteligência está ramificada. Por quê? Quer dizer que, de acordo com as metas que nós temos na vida, nós estabelecemos raciocínios de como alcançar essas metas. Então, a nossa inteligência está ocupada em alcançar essas metas. Desejo é a força motora, né? E o desejo pode obstruir a boa inteligência. O bhakti é uma característica, né, que leva a pessoa à mais elevada perfeição, porque ela não precisa mais buscar os frutos materiais. Então, Conectar. O sea, no está nada lejos, en la esquina. super. O bhakti está logo aí. A Bagalume já deu a resposta. Não percebeu que levou o microfone. Então, está logo na esquina. Então, vamos lá. Então, o verso 2.42-43 diz: Os homens de escasso conhecimento se apegam muito às palavras floridas dos Vedas, que recomendam diversas atividades lucrativas para elevação aos planetas celestiais, um próximo bom nascimento, poder e assim por diante. Como têm desejo de satisfazer os sentidos e de ter uma vida opulenta, eles dizem que não há nada mais que isto. Então, vamos lá. Os Vedas. Os Vedas, o Bhagavad Gita faz parte dos Vedas. Como a gente viu lá na introdução do curso, a gente viu que os Vedas, eles são compostos, são os quatro Vedas, depois tem os Upanishads, tem o Vedanta Sutra, tem os Puranas, tem os Itihasas, bom, e um monte de coisas. Então, a gente tem o Itihasa, que é o Mahabharata. O Mahabharata, Itihasa quer dizer a história, quando está se contando a história real que aconteceu. Então, o Mahabharata está contando uma história real de algo que aconteceu 5.000 anos atrás. E dentro dessa história tem essa conversa histórica entre Krishna e Arjuna em um momento histórico que foi a guerra de Kurukshetra, certo? Mas os Vedas, eles têm muitas seções, eles falam de muitas coisas, e especialmente os Vedas, eles vão nos falar acerca de como a gente elevar gradualmente a nossa consciência. Então, por isso, os Vedas vão explicar um monte acerca de que tipo de atividades você deve fazer para você poder ter um bom nascimento. Se você quiser nascer num planeta celestial, lá junto aos semideuses, com muita opulência, sempre jovem, sempre belo, sem doenças, sem pobreza, enfim, etc, etc. Se você quiser isso, você pode obter isso e os Vedas vão te explicar Perfecto. como é que você pode obter
esse tipo de bom nascimento. E os Vedas vão te explicar basicamente a forma de satisfazer os seus desejos. Está bueno. Porém, os Vedas também vão te explicar a forma de você se desenredar no mundo do mundo material. Então, nos Vedas se fala que ele tem os dois pontos, eles vão te explicar acerca de como satisfazer os seus desejos materiais, mas também vão te dar o caminho da liberação, de a parte transcendental. Então, Krishna aqui está falando que as pessoas de pouco conhecimento se apegam muito às palavras floridas dos Vedas, que recomendam diversas atividades lucrativas para elevação aos planetas celestiais, um próximo bom nascimento, poder e assim por diante. Então, uma pessoa que deseja, que está tão identificado com o corpo, que deseja obter conforto para o corpo, que deseja obter todas as coisas para o corpo, os Vedas vão explicar o caminho. Porém, a gente só aceita como verdade aquilo que os Vedas falam. Então, nós aceitamos que o caminho do Bhakti, o caminho da transcendência é real, porque ele também está explicado nos Vedas. Então, os Vedas, eles são uma das provas ou uma das evidências que nós aceitamos como corretas. Mas a gente precisa compreender que os Vedas, eles estão destinados eles buscam elevar a consciência de todo mundo. E todo mundo está num nível de consciência diferente. Então, uma pessoa que está muito apegado por exemplo, ao consumo de carne, nos Vedas vão explicar um certo tipo de sacrifício, de cerimônia que você pode fazer e quando você faz desse jeito, você pode consumir a carne que foi sacrificada. Porém, isso não vai te livrar completamente da carga que implica o consumo de carne. E não quer dizer que esse seja o melhor caminho, mas se você está tão apegado a isso, então os Vedas vão te falar, então tá bom, então faça desse jeito. Faça dessa forma. Você quer muito beber uma bebida alcoólica, então faça desse jeito. Faça assim. Mas não quer dizer que seja o melhor. Mas as pessoas, quando são muito apegadas a satisfazer um certo tipo de desejo, então falam, é isso. Então, por isso que Krishna fala aqui, como tem desejo de satisfazer os sentidos e de ter uma vida opulenta, eles dizem que não há nada mais que isto. Então, normalmente, quando a gente está muito apegado a satisfazer os nossos desejos devido à identificação que nós temos com o corpo, nós gostamos daquelas escrituras que satisfazem nossos desejos, o que fala, não, isso pode, isso você pode. Então, tá bom. Então, é como eu tenho um tio que ele ficou doente, ele tinha gota, ácido úrico. E aí ele ficou muito bravo porque o médico dele proibiu ele de comer carne. Então, o que que ele fez? Trocou de médico. Era muito melhor, né? Do que parar de comer carne. Então, o outro médico falou que tudo bem, que ele podia comer carne, mas assim, 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 assado, né? Então, normalmente, a gente se apega àquelas escrituras que permitem satisfazer os nossos desejos, ou, como acontece em muitos casos, por exemplo, lamentavelmente, no cristianismo aconteceu dessa forma, você acaba interpretando as escrituras de tal forma que os seus desejos encaixem perfeitamente aí. Então, essa é a realidade e o Bhagavad Gita, como ele está destinado às pessoas que querem realmente se libertar deste mundo material, do enredamento e compreender o seu próprio ser, então, ele está destinado àquelas pessoas que estão querendo superar essa amarra dos desejos materiais. Então, Krishna, como diz aqui, Krishna não fala para esse tipo de pessoas, ou seja, as pessoas que estão muito interessadas em simplesmente gratificar os seus sentidos, seja no céu, seja na terra. As pessoas que são interessadas em gratificar os seus sentidos são pessoas boas. Ninguém está falando que não é uma pessoa piedosa, que dá caridade, que ajuda os outros, que é altruísta, e que, como resultado, deseja ter dinheiro, né? Que nem quando você dá uma esmola, né? Sempre a pessoa que recebe fala, ai, que Deus te multiplique, né? Que Deus te dê em dobro. E normalmente a pessoa que dá esmola também está esperando, bom Deus, eu fui muito boa, então você me dá em dobro, né? Então, normalmente, esse acaba sendo o desejo por trás. Então, Krishna está falando, não que essas atividades sejam ruins,
De fato, a caridade é uma atividade que nós nunca devemos abandonar. O ser humano nunca deve deixar de ser caridoso, porque essa é uma característica humana muito importante. Porém, qual é a minha motivação? Esse é o ponto. Por que eu faço isso? Então, se o meu desejo é simplesmente obter um resultado que é para eu satisfazer os meus próprios sentidos, tudo bem. Você vai continuar preso do ciclo de nascimentos e mortes. Mas Krishna não está falando para esse tipo de pessoas. Krishna está falando para uma pessoa que já despertou uma inteligência superior e que já consegue compreender. Será que é isso tudo que existe? Será que tudo que existe é que eu possa ter um bom nascimento, ser rico, bonito, famoso? Será que é isso mesmo? Né? Então, para esse tipo de pessoas é que Krishna está falando, né? Então, vamos lá, no verso 2,44. Na mente daqueles que têm demasiado apego ao prazer dos sentidos e à opulência material, e que são confusos por tais coisas, a determinação resoluta para o serviço devocional ao Senhor Supremo não se apresenta. Então, Krishna já deixa claro que o que ele vai explicar agora, ele vai explicar um caminho, e no Bhagavad Gita ele vai explicar o caminho do Bhakti Yoga, que é um caminho que é, obviamente, tem um verso no Srimad Bhagavatam que fala, mesmo que você tenha muitos desejos, pratique Bhakti Yoga, mesmo que você não tenha nenhum desejo, pratique Bhakti Yoga, ou mesmo que você deseje se libertar do mundo material, pratique Bhakti Yoga. Mas a realidade é que essa determinação para a gente seguir um caminho transcendental, ela surge em uma proporção inversamente proporcional à quantidade de apego que nós temos pela opulência material. Isso quer dizer que então todo mundo que pratica Bhakti Yoga então renuncia à opulência material? Não, a gente não está falando de fatores externos, a gente está falando de níveis de consciência. Então, Arjuna, ele era um rei, ele era o irmão de Yudhishthira, que era o imperador do mundo, e, e eles eram devotos puros da Suprema Personalidade de Deus, e eles utilizavam a sua riqueza de tal forma que as pessoas podiam ser conscientes de Krishna também, de tal forma que era benéfico para todo mundo, para o avanço espiritual de todo mundo. E eles eram reis, ele era o imperador do mundo. E esta guerra precisamente começou porque, como ele era o imperador do mundo, os seus familiares ficaram com muita inveja de ver toda a opulência que eles tinham e ver e de ver como as pessoas amavam eles, porque eles eram realmente pessoas extremamente boas, que não tinham nenhum apego por essa opulência. Então é diferente, há uma diferença entre você ter opulência e você estar apegado à opulência. Qualquer pessoa, rica ou pobre, pode estar apegado àquilo que tem. Isso não tem a ver com o estado externo. Aqui estamos falando do nível de consciência. E qual o nível de consciência que a gente tem? Então, o nosso apego pela opulência material, o nosso apego pelo desfrute dos sentidos, faz com que a gente não se determine na busca espiritual, porque a gente ainda tem a esperança de ter um desfrute a partir do corpo. Então, por isso que neste verso, Krishna já dá essa característica. Ele fala. O que eu vou te falar agora, que é esse caminho da transcendência, do Bhakti Yoga, não é um caminho para aqueles que ainda têm muitos desejos materiais. Ou, não que não seja, porque também é, mas aqueles que têm muitos desejos materiais não conseguem se determinar a seguir o caminho da transcendência, que é o caminho do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, dessa conexão de novo com a Suprema Personalidade de Deus. E de fato a gente vê como a maioria das pessoas que buscam uma conexão com Deus procuram essa conexão para satisfazer seus próprios sentidos. Então, normalmente a gente vê que Deus é tipo um call center, né? Ai, Deus me ajuda com isso. Ai, Deus, eu quero isso. Ai, Deus, eu quero tal coisa, né? E aqui, Krishna está falando de uma forma de se relacionar muito superior, que é o Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é quando você para de se relacionar com Deus como um call center, simplesmente alguém para satisfazer os seus desejos e começa a ter uma relação de Bhakti ou serviço. Jonathan, fala, você tem uma dúvida, pode falar.
Eu não sei se eu estou compreendendo bem, mas o afastamento do mundo material, ele me dá uma condição de, ao desencarnar, eu alcançar outros, usar o meu linguajar, outros planos espirituais mais elevados, mais evoluídos, ou até mesmo não reencarnar. Certo ou errado? O af- Segundo, Aham. segundo, se eu tenho, se eu nasço na selva amazônica, sou de uma tribo dos povos originários lá da Amazônia. Moro numa oca, não tenho contato com humano, não tenho contato com outra, outro tipo de pessoas. Vivo afastado, apartado do mundo material. Como é que funciona isso? Eu preciso ter o conhecimento da filosofia védica para poder alcançar esse mundo espiritual. Como é que funciona isso no mundo ocidental? Então, para eu poder alcançar uma elevação espiritual ao desencarnar minha alma, alcançar outro tipo de consciência, eu tenho que não ter experimentado o desprendimento, mas ao mesmo tempo um conhecimento espiritual. Como é que funciona com essas pessoas que não têm não conseguem ter esse contato? Tá. Ou até eu mesmo aqui no Ocidente, que talvez nunca tivesse conhecimento, que eu busquei. Eu sou um buscador, busco conhecimento filosófico, religioso, para a minha evolução espiritual mesmo. Mas e as pessoas que não têm esse conhecimento, aliás, nunca ouviram falar, moram lá dentro no meio da selva, no deserto do Saara, numa tribo lá afastada, enfim, estou dando uma condição bem remota para essa pessoa. Tá. Então, vamos lá. É muito importante. Então, são duas perguntas, certo? A primeira pergunta é meio que o tema da renúncia, né? Eu não sei se eu entendi direitinho. É sobre o tema da renúncia ao mundo material. Então, no Bhagavad Gita, a gente vai entender isso mais para frente, porque até mesmo o próprio Arjuna vai perguntar isso mais para frente para Krishna, porque quando Krishna está falando, então, da ação, então renuncia à ação, e Arjuna chega uma hora em que pergunta, mas espera aí, você fala para eu renunciar à ação, mas ao mesmo tempo está falando para eu agir e para eu participar dessa guerra. Então, está muito contraditório, me explica como que é isso, né? Então, por isso que a gente está nesse caminho assim, gradual para ir compreendendo o que que é ação, para a gente poder chegar no ponto, né? No capítulo 5 lá, Krishna vai explicar mais detalhadamente então o que que é ação. Qual é a forma? Então, ele fala como você atua sem se enredar, sem que isso te traga frutos. Então, a gente no Bhagavad Gita, Krishna nunca fala para Arjuna, de fato, a proposta de Arjuna foi ele renunciar. A proposta de Arjuna foi: eu vou deixar tudo deste mundo, eu vou ir para a floresta e vou viver simplesmente do que as pessoas querem me dar, eu vou renunciar. E Krishna não permite isso. Krishna fala, você não vai renunciar porque isso não é o seu dever. Para você renunciar é pecaminoso, porque você é um kshatriya, você é um guerreiro, o seu dever é lutar. Mas você precisa compreender por que lutar. Então, no final do Bhagavad Gita, se diz, normalmente os acharyas falam assim, no começo do Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro e tinha que lutar, e no final do Bhagavad Gita, Arjuna continua sendo guerreiro e ele continua tendo que lutar. Mas o que mudou foi a consciência com que ele estava fazendo aquilo. Então, Krishna, logo no comecinho hoje, a gente viu esse verso 38, do 2:38, que Krishna fala, você tem que lutar sem levar em conta ganho ou perda. Ou seja, você não tem que lutar nem apegado ao resultado, nem renunciando a ele. Não, não se trata do que você ganhar ou do que você perder. Você tem que entender por que lutar. E tem que compreender o que que é cumprir com o dever e o que é atuar em benefício de Krishna. Ou atuar para a gente poder restabelecer a nossa relação original de amor e serviço com a Suprema Personalidade de Deus. Então, a renúncia em si não é o que vai nos dar
a liberação deste mundo. A renúncia, para algumas pessoas, pode ser um caminho muito favorável, mas não é o caminho para todo mundo e não é necessário para todo mundo. Senão, é o tipo de consciência com que nós atuamos. Então, tem uma parte no Srimad Bhagavatam em que Prabhupada ele explica assim: a pessoa que renuncia a um palácio para ir morar na floresta e pensa que fez uma grande coisa, não passa de ser um tolo, porque essa pessoa não entende que tanto o palácio quanto a floresta, ambos pertencem à Suprema Personalidade de Deus. Então, não se trata de renunciar, senão como que eu atuo e como que eu utilizo o que eu tenho e como que eu compreendo quem é o verdadeiro proprietário de tudo. O ponto é, acredito que eu sou dono do palácio, mas eu vou morrer e o palácio vai ter que ficar aqui. Então, do que eu sou dono? Ah, então eu vou renunciar a isso, já que eu não sou dono, então eu vou morar na floresta. Mas quem que falou que a floresta também não é sua? Então, realmente não se trata simplesmente de renunciar às coisas, senão de atuar com a consciência certa. Então, basicamente, o Bhagavad Gita é isso que vai nos explicar. Por isso que Arjuna, ele continua sendo um kshatriya do começo ao final. Mas essa pergunta que você fez, Arjuna vai perguntar para Krishna. Eu acho que no capítulo 5. Mas essa mesma pergunta, Arjuna vai perguntar, vai falar, você me fala dos benefícios de renunciar à ação, mas ao mesmo tempo está me incitando a lutar. Então, me explica por quê. Então, a gente vai compreender isso mais para frente, mas não sei se pelo menos essa resposta te ajuda um pouco. Mas não responde a segunda parte. Isso, agora vamos na O, segunda parte. o povo originário Uhum, não tem conhecimento, quer dizer, vamos supor, no mundo da ignorância, uhum, filosoficamente falando, isso, mundo da ignorância. isso, Esse povo está apartado dessa evolução? isso. Então, o ponto é, vamos lá. Basicamente, os Vedas, eles... Veda significa conhecimento, né? E eles vão nos dar uma base muito ampla de conhecimento. Então, se nós temos contato com os Vedas, somos muito abençoados, porque a gente vai poder compreender as coisas muito mais facilmente. Porém, que eu compreenda ou não compreenda, isso se deve ao meu nível de consciência, ou por isso que Krishna está explicando aqui. Isso vai depender muito de quais desejos eu tenho. Então, eu posso estar em contato com os Vedas e continuar na mesma ignorância. Por quê? Porque eu tenho muitos desejos materiais. Então, tudo depende de qual é a consciência que eu tenho. E se a gente for ver, é, uma pessoa reflexiva, uma pessoa que está realmente utilizando a sua inteligência e querendo compreender o ser, ele vai encontrar as respostas até mesmo na própria natureza. Então, Deus não é limitado. Ele não está limitado aos Vedas, mas os Vedas são uma ferramenta muito valiosa. Mas ele não está limitado aos Vedas. Então, uma pessoa que nasceu numa tribo XY lá no meio da Amazônia, que talvez não tenha contato com os Vedas, essa pessoa vai ter capacidade de compreender a verdade espiritual ou não, de acordo com o nível de consciência que ela tiver. E isso vai depender de que ações ela realizou nas vidas passadas, para ela realmente vir quais são os desejos que essa pessoa tem. Porque, no último, a gente está falando da realidade humana, não da realidade de um povo da Índia, ou do povo do México, ou do povo dos Estados Unidos. A gente está falando da consciência humana. Então, a consciência humana basicamente é isso. Nós temos desejos. Uma pessoa numa tribo na Amazônia também tem o desejo de ter conforto para o corpo, ou de ter a menina mais bonita da tribo, ou de o que for, os mesmos desejos que pode ter alguém na Suíça, que a gente pode pensar que é muito avançado, ou que pode ter alguém até mesmo dentro de uma sociedade que siga a cultura védica. Então, a gente está falando de sentimentos que estão no coração do ser humano. E a consciência, ela também está a consciência humana, ela pode se desenvolver quando a gente começa a se perguntar qual que é o sentido da vida.
Obviamente, se eu começo a me perguntar qual é o sentido da vida e começo a buscar, Deus se revela na natureza. E ele se revela também pensando no meu próprio ser, analisando o meu próprio ser, a minha própria existência, a minha própria consciência, porque no último essa consciência é uma partícula da própria consciência de Deus. Então ele vai nos dar esse conhecimento. Mas um buscador que já tem essas perguntas e que tem a possibilidade de se encontrar com o conhecimento védico pode tirar muito proveito do conhecimento védico. Da mesma forma que uma pessoa cheia de desejos se encontra com os Vedas e simplesmente vai se enredar mais, que é basicamente isso que Krishna está falando nesses versos. A pessoa pode se enredar com as palavras floridas dos Vedas. E do que isso vai depender? Dos desejos que ela tiver. Então, o que vai determinar é qual é o desejo que eu tenho. Não estou te ouvindo. Você está falando, Jonathan, mas não estou te ouvindo. O nível dos nossos desejos determina a nossa consciência, o nosso, vamos dizer, futuro espiritual, alguma coisa assim. Eu não entendi. Desculpa, fala de novo. O nível dos nossos desejos determina a nossa evolução espiritual. Então, Sim, há que se ter mais cuidado com o que desejamos. exatamente. Isso nos afasta da espiritualidade. Exatamente. Exatamente. Entendi. Basicamente isso. O desejo Tá bom. é tipo um vórtice. Então, a gente Tá. deseja, o desejo é tão intenso, 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 intenso. E esse desejo, normalmente, quando a gente está identificado com o corpo, são desejos que têm a ver com o corpo. Então, quando o nosso desejo é tão Sim. intenso, a gente se Uhum. vai sendo como sugado por esse vórtice intenso. Então, uma hora a gente acaba também realizando atividades pecaminosas porque o nosso desejo é muito intenso de satisfazer o corpo. Então, uma pessoa que evita as atividades pecaminosas, ela controla também os seus desejos, entende? Tipo, uma pessoa, por exemplo, um exemplo cruel e feio, mas que é a realidade. Uma pessoa tem muito desejo de satisfazer a sua vida sexual, o seu órgão sexual. Então, quando o desejo é tão intenso, não se importa com mais nada. Então, ele pode até mesmo estuprar, ou ele pode até mesmo ver uma criança e falar, ah, posso me satisfazer com uma criança, entende? Então, Perfeito. é tão intenso que simplesmente vai acabar se enredando em atividades abomináveis. Uma pessoa que está no caminho da elevação espiritual vai falar: esse desejo é intenso, eu tenho que controlar ele, porque senão eu vou fazer coisas que são erradas, coisas que não vão me trazer, que não são boas. Como que eu vou ver uma criança e achar que essa criança pode, que eu posso abusar de uma criança? Então, uma pessoa que está no caminho da elevação espiritual para às vezes e fala: peraí, então o desejo não pode me controlar, certo? E o ponto é esse. Sim, a gente precisa saber o que nós desejamos, para onde os nossos desejos estão nos levando. Respondido, obrigado. Beleza. Foi É, muito lúcido para mim, muito esclarecedor. Útil. posso tentar acrescentar um Pode? parênteses? Pode? Por exemplo, referente ao que o Jonathan perguntou, se como que é que um determinado grupo, uma determinado tribo, né, consegue ter acesso ou se ela não tem acesso aos Vedas e tal. Isso aconteceu um pouco assim com os jesuítas, né? Então os padres vieram, pô, mas esse povo aí não sabe o que é Deus, não sabe o que é nada, então eles vão para o inferno. Eu preciso orientar eles e apresentar para eles a palavra de Deus. E assim eu creio que cada grupo tem sua percepção espiritual e material. Então, assim, dessa forma, cada grupo tem seu líder espiritual que vai apresentar para ele o discernimento da espiritualidade, da materialidade, de que forma que eles têm que alcançar uma evolução. No caso, as tribos têm os acho que é pajés, né? Que explicam para eles a parte espiritual das coisas. Tem lá os guerreiros, como você falou, né? Que tem desejo por uma Índia tal ou por um cocar mais bonito que o do outro guerreiro. Então são vaidades materiais
que em cada grupo, cada tribo se manifesta de uma forma. Por exemplo, o índio, não é porque o índio não tem acesso aos Vedas ou à palavra cristã, quer dizer que ele tá inferior a quem tem o conhecimento. Até porque palavras, a espiritualidade, muitas vezes, ela não se manifesta por palavras, assim, por energias, né? Por sentimentos e tal. Aí eles até falam, né? Acho que o Jesus, né? Ele falou assim, a palavra, ela não é para aquele a palavra, ela tá escrita para aquele que não sabe. Então ele vai ter acesso à palavra e vai ter aquele conhecimento. Só que muitas pessoas já têm aquele conhecimento no coração. Por exemplo, eu não posso matar. Mas por que você não pode matar? Porque se eu matar, eu vou preso. Então, se você não fosse preso, você mataria? Então, assim, entendeu? Uma pessoa que tem um sentimento nela, já carrega, já traz de outras vidas, que sabe que matar um outro ser é errado, ela não precisa tomar ciência de que se ela matar, ela vai presa, mas aquilo tá dentro dela que ela sabe que é errado. Então, a palavra ela vem para orientar aquele que ainda não tem o discernimento, né? Mas muitas pessoas, muitas tribos já têm essa evolução dentro dela. Por exemplo, o índio, ele trata a natureza, a terra, como a casa dele, como algo espiritual sagrado. O branco, pô, eu moro na praia aqui. Se fim de semana a prefeitura não limpar a praia, a gente só usaria a praia um fim de semana. Eles sujam, eles não estão nem aí para essa parte espiritual, Quando, né? quando eu falei dos índios, eu usei por questões remotas, né? Senão não ter acesso à cultura que a Uhum. gente tem. Não foi porque Sim, eu pensava que eles fossem pessoas que fossem de uma forma. O conhecimento deles é próprio, né? Eu claro, estou falando da cultura védica mesmo. É só claro. por conta disso. A Porta dos Fundos, né? Tem um capítulo muito engraçado que eles fazem, né? Que alguém morre, né? E vai lá para o céu, e então fala: Ah, não, mas você tem que ir para o inferno. Ah, por quê? Ah, porque você não adorou o Deus certo, né? Você adorou o Deus. Mas como assim? Eu fazia tudo certo. Não, mas o Deus era. Então qual era que o Deus verdadeiro? Ah, era o da Polinésia. Ah, mas como assim? Eu nunca nem conheci. Como é Então, possível que ele era o Deus verdadeiro? Eu nunca nem conheci, né? Então, claro, eles fazem piada disso. Porque é uma realidade, né? Porque como assim? Então eu nunca conheci, então vai que o Deus certo era o Deus dos muçulmanos, ou o Deus dela, né? É ótimo. De um lugar que eu nunca vi, que eu nunca É. conheci, né? Então, realmente, olha, nesse sentido, eu é muito válido, né? O ponto se de que a gente não pode. Não, não, essa ideia é muito interessante também, que nos Vedas, por exemplo, se fala como as diferentes religiões elas surgem conforme a degradação do ser humano. Mas, na verdade, a religião, ela é uma. E a religião é simplesmente eu reencontrar a minha conexão com Deus e o meu verdadeiro ser. E essa conexão com Deus é uma conexão de amor. Então, a verdadeira religião é amar a Deus acima de tudo. Mas como que se faz isso? Então, a realidade é que existem escrituras que são mais claras e escrituras que não são tão claras, conhecimento mais claro e não mais claro. Mas Deus não está limitado por nada disso. Então, tem um assunto muito interessante também, que é, por exemplo, por que o Senhor Buda, que dentro das escrituras védicas se considera um avatar de Krishna, sendo que Krishna defende os Vedas, porque mesmo que aqui no Bhagavad Gita ele está falando que não se enrede pelas palavras floridas, mas ele não está negando os Vedas, porque basicamente o Bhakti ele é válido porque ele também está nos Vedas, porque ele está no Srimad Bhagavatam, porque ele está no Bhagavad Gita, porque ele é descrito em vários Upanishads. Então, por isso que nós consideramos que é um conhecimento fidedigno, que não é uma especulação. Porém, quando o Senhor Buda vem, ele pede para rejeitar os Vedas. E ele é mesmo uma encarnação de Krishna. Por quê? Porque as pessoas estavam utilizando os Vedas para justificar a matança de animais. E porque existia uma classe sacerdotal que eles tinham
eh, todo o respeito social e as pessoas simplesmente falavam, eu quero, sei lá, progredir materialmente nesse outro aspecto. Então tá bom, então eu vou fazer uma cerimônia para você. Você me paga e eu vou matar, eu fazer um sacrifício de animal. E aí, então, você me paga e você vai ter um resultado. Então, basicamente, eles estavam utilizando os Vedas com propósitos completamente materialistas, mas justificando a matança de animais dessa forma. Então, o próprio Krishna encarna como o Senhor Buda e fala: esquece dos Vedas. Não porque os Vedas não tenham um conhecimento muito válido, senão porque eles também podem ser utilizados da forma errada. Então, por isso que logo no começo a gente estava falando, as escrituras, elas trazem a verdade, mas elas trazem a verdade de uma forma passiva. Então, eu posso mal interpretá-las. Por isso que eu preciso de um guia espiritual, de um mestre espiritual vivo, de uma pessoa que vive e que tem compreensão profunda e que os seus desejos materiais não são tão exacerbados quanto os meus e que, portanto, ele tem mais clareza, a sua inteligência está mais determinada. Então, essa é a pessoa que Krishna está descrevendo aqui, nessa parte do Bhagavad Gita. A pessoa, ela pode estar em contato com a coisa mais pura, a escritura mais pura, com o Bhagavad Gita mesmo, mas se ela está cheia de desejos, ela não vai seguir esse caminho de forma determinada e pode até mesmo utilizar aquilo para satisfazer os seus desejos materiais. Igual que aconteceu, lamentavelmente, com a Bíblia, né? A Bíblia traz verdades que se você lê os Vedas, lê o Bhagavad Gita e depois lê a Bíblia, você fala, nossa, estavam falando exatamente o mesmo, mas eu não conseguia entender por quê. Porque está sendo explicado muitas vezes a partir dos desejos materiais de certas pessoas. Então, por isso que o ponto é uma coisa mais de qual é o meu nível de consciência, né? Então, não se trata simplesmente de... É como... Os Vedas são uma joia, mas se eu estou completamente imbuído por muitos desejos, eu só vou ficar nas palavras floridas, só vou ficar na cobertura externa. Então, é isso que Krishna está falando nesses versos do Bhagavad Gita. É, a, a pessoa, para conseguir compreender a ciência do Bhakti Yoga, que é a ciência de se relacionar com Deus numa plataforma de amor e não simplesmente numa plataforma de call center, sino numa plataforma de amor, para isso a pessoa precisa passar por um processo de purificação em que a gente consegue superar esse apego pelas coisas do mundo material relacionadas ao corpo humano. Tem aqui um comentário da Lea. O ser humano é o ser humano, seja branco, preto, amarelo, indígena, aborígene. Teremos os bons e os ruins, teremos ganância e humildade. Exatamente. Exatamente. O ser humano é ser humano. E esse é um conhecimento que está falando dessa humanidade. Então, o ser humano pode ter inteligência em qualquer lugar do mundo, até mesmo numa sociedade muito avançada materialmente, na Suíça, sei lá, pessoa muito rica, muito tudo, pode ser um completo ignorante se ele não compreende que ele é que ele não é o corpo, senão que é a alma. E isso independe de qual sociedade eu nasci. Isso depende de muitos outros fatores. Roseni, você chegou, Eu já estava estava aqui, eu na estava com a sua câmera pauta. desligada. Tava, Posso, posso pode, só acrescentar umas pode, coisinhas pode, assim? por favor. É, minha avó é índia, né? Como você sabe. Então, Hum. assim, só queria até falar, Jonathan, assim, mesmo aquele povo lá que não tem acesso a nada, nada, nada. Minha avó não tinha, meu avô acabou indo visitar, raptou ela, uma confusão só. E só que ela sempre, ela nunca deixava a gente consumir carne a mais do que o que a gente queria, assim. A gente queria comer criança do lado dela e ela falava assim: "Não, a gente tem que respeitar, porque o pajé ensinou assim, eu acredito ser assim". Então eu acredito que mesmo lá onde não tenha
o conhecimento dos Vedas, não tem esse conhecimento, essa oportunidade que a gente está tendo, de alguma forma, Deus permite que o conhecimento chegue lá. E aí vai ser decisão de quem está lá colocar em prática ou não. Porque assim, igual eu tive a oportunidade de participar e foi falado assim, o conhecimento é levado até nós, a decisão é nossa, não é imposto. O cristianismo foi imposto. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Aqui não. Jesus, quando veio em terra, também não. Ele falou assim: você o tesouro, fala onde está o seu coração, que eu falo qual que é o seu tesouro. Então, assim, o seu tesouro está o seu coração. Então, Jesus também foi uma pessoa que quis ensinar e não impor. Então, assim, eu só queria acrescentar isso. Eu acho que tudo é muito parecido, só que a gente, cada um interpreta de uma forma, Aham. né? Isso, e eu acho, por exemplo, a pergunta do Jonathan é muito válida. Por quê? Muito válida. Porque o ponto é esse, mas tá bom, então se alguém não conhece os Vedas, está condenado? Não. Entende? Essa que é a pergunta que o Jonathan está fazendo, né? Então tá bom, alguém está É, no Jonathan, remoto. eu achei muito legal essa colocação dele. Nossa, eu gostei demais mesmo. Aham. Porque assim, as pessoas têm essa impressão, aquela pessoa não conheceu, ela não vai ter nenhum tipo de evolução, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Exatamente, e que Nossa, eu gostei demais. é basicamente isso que lamentavelmente muitas pessoas religiosas falam, né? Que Vocês, basicamente, tipo, se você não, sei lá, não conheceu Jesus, você vai para o inferno. Mas eu acho que isso é a cultura da imposição, né? Que a Isso. gente. Nós vimos dessa cultura, né? Da imposição, Uhum. certo Que e é errado. diferente da espiritualidade mesmo. Sim, Então, bem o diferente. Bhagavad Gita, ele está falando de espiritualidade. Por isso que a consciência de Krishna não se trata de uma religião. Se trata Não. da compreensão do ser. E os Vedas, obviamente, eles é tipo assim, é uma grande fortuna porque eles nos ajudam a entender a coisa mais claramente. Mas vocês, essa que é a grande vantagem, né? Tipo, vamos poder compreender o que que é A, o que que é B, então compreender qual que é a diferença entre o corpo e a alma, compreender o que que é a consciência, compreender então qual que é a relação, a origem dessa consciência, como que eu chego a me enredar no mundo material, como que eu vou ter um novo corpo, né? Quem que determina, como o Daniel perguntava, quem que determina onde que eu vou nascer? Então, esse é um conhecimento que é uma joia. É Então, tipo é um isso que eu falo. brinquedo. O Krishna veio, deu todo esse conhecimento, Buda também, que eu já tive a oportunidade de ler. A Bíblia, nossa, desde Moisés até Jesus Cristo, tive a oportunidade de ler a Bíblia duas vezes, assim. Nossa, é muita coisa. Mas eu acho que a gente se perde. Eu sou uma que me perco, tá? Eu também estou aprendendo. vocês me permitem só falar acrescentar uma coisinha? Claro. É, teve um momento que tinha tanta gente na Terra que eles queriam alcançar, fazer uma construção e alcançar o céu, né? E aí eles tentaram construir uma torre. E aí Nossa, que legal. Deus vendo aquilo, ele falou: não, peraí, eu vou confundir eles com as línguas, né? Com os idiomas e tal. E aí ninguém conseguiu mais terminar, porque teve uma confusão e ninguém conseguia compreender mais ninguém. Então, eu acho que a, a, a palavra, os idiomas, eles foram colocados no mundo mais para atrapalhar do que, do que ajudar. No caso, a compreensão de Deus, né? Então, eu creio que, assim, quando a gente. Até porque, se você não consegue tradução na Bíblia para todos os idiomas da Terra, né? Tanto acho que a Bíblia quanto os Vedas não conseguem a tradução. Então, cada idioma ele interpreta de uma forma errada, ou de uma forma diferente, na verdade, não errada, mas isso acaba gerando vários conflitos, né? Até hoje a gente vê divisões de igrejas, de placas de igreja por interpretações
diferentes ali do contexto real. Então, essa é a confusão que Deus colocou na terra para confundir o homem. E eu tive um sonho, né, compartilhando com vocês. Eu tinha um amigo que ele era muito bom mesmo. Você podia fazer qualquer coisa de errado que ele te perdoava na mesma hora, ele não carregava maldade com ele. E aí falaram, a gente acabou indo servir em quartéis diferentes, né? E aí chegou até o meu conhecimento que ele tinha falecido num acidente. A gente tinha 19 anos na época. E eu fiquei com medo de ligar para ele para saber a verdade, se realmente ele tinha. Assim, né? Se ele não atendia ou se era um trote e tal. Só que eu fiquei com aquela dúvida: será que ele morreu? Será que ele tá num bom lugar ou não? E eu acabei tendo um sonho, anos depois. Tinha uma pessoa, eu vi uma pessoa num parque de diversão. E essa pessoa tava comprando pipoca ali, né? E eu encostei do lado dela para comprar também. E aí essa pessoa olhou pra mim e era ele, era esse amigo meu. E aí ele me abraçou, ele tava com a roupa bonita, tal, um terno e tal. Aí ele falou: "Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa". Aí ele me levou para um passeio bem rápido assim, e era um jardim tão bonito que eu nunca vi aqui na Terra. As cores do céu eram tão diferentes da Terra que eu também nunca vi aqui, eram as cores bem diferentes. E as plantas pareciam que se falavam umas com as outras. Os animais olhavam para a gente e a gente percebia o que o animal sentia, o que o animal queria passar para a gente transmitir, tanto os animais quanto as plantas. Então não tinha fala, não tinha som, apenas a interpretação, o sentido do olhar, entendeu? Então eu acho que a evolução, quando ela chega num ponto tão elevado, acho que a palavra ela some e entra apenas os sentidos, o olhar, o sentimento, a gratidão. Eu acho que é isso. E aí nunca mais sonhei com essa pessoa. Eu falei pra ele, pô, aqui só pode ser. Aí ele me interrompeu e falou, aqui é o céu. E aí nunca mais eu. Muito Foi bem bom, legal, Tiago, né? muito bom. Muito bom. Compartilhando com vocês, isso. Muito bom. Então, muito bom. Então é isso. Então, nesse verso aqui que a gente está falando, né, que justo tem tudo a ver exatamente com esse tema, né? É, você usa uma palavra que é a palavra samadhi. E samadhi quer dizer você ter a mente fixa para compreender o eu. Então, a ideia é que nós devemos alcançar o samadhi. O samadhi significa a gente conseguir fixar a mente para compreender o eu. O que que impede a gente fixar a mente? Porque nossa mente está fixa em outro monte de desejos. É isso que impede. Basicamente, não é nem a língua, nem a raça, nem a cor da pele, nem o sexo, nem se sou homem, se eu sou mulher, se sou nada. E nem sequer a idade, porque no Srimad Bhagavatam se fala até de pessoas como de crianças que conseguem se elevar a sua consciência, tudo, senão a quantidade de desejos que nós temos. É isso que impede nós fixar a nossa mente na compreensão do eu, ou seja, em compreender quem eu realmente sou, quem que é esse ser, essa consciência, além das coberturas materiais, além do corpo material, o que impede são os desejos. Então, samadhi significa chegar nesse estado em que a mente pode estar fixa. E a minha mente, o que impede ela de estar fixa é que eu tenho muitas coisas que eu desejo, que a minha mente está focada em muitas outras coisas. Então, basicamente, esse é o único empecilho, né? Então, por isso que se fala que esse estado mental, esse samadhi, não é possível para a pessoa que está muito interessada em satisfazer os seus desejos materiais, seus sentidos materiais. Esse é o verdadeiro empecilho. Basicamente, por quê? Porque, devido a esses desejos, nós nos deixamos confundir por coisas temporárias. Então, a gente se deixa confundir pela energia material e a gente acaba sendo condenado de novo a ter que nascer de novo em diferentes circunstâncias materiais em diferentes lugares, em diferentes famílias, em diferentes grupos econômicos, sociais, raciais, etc., etc., etc. Então, esse que é o ponto principal, certo? Então, deixa eu ver que hora que é. A gente tem 2 minutinhos. Vamos tentar chegar pelo menos esse verso.
Diz, os Vedas tratam principalmente o tema das três modalidades da natureza material. Eleve-se sobre essas modalidades, ó Arjuna, seja transcendental a todas elas. Libere-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por segurança e ganho e se fixe no eu. Então, é muito importante. Krishna, no Bhagavad Gita, ele vai falar para Arjuna, você tem que ser transcendental, você tem que estar por cima das modalidades da natureza, ou seja, por cima de você ser uma boa pessoa, por cima de ser uma má pessoa, você tem que estar por cima desses desejos. Inclusive, no final do Bhagavad Gita, Krishna fala, você tem que estar até por cima, tem que transcender até mesmo a religião. Então, por isso que o Bhagavad Gita não se trata de religião, porque religião, ele às vezes pode estar, ele é um assunto mais social, material, no sentido de estar determinado também por uma cultura e muito determinado também pelo tipo de desejo que eu tenho. De fato, no Bhagavad Gita, mais para frente, Krishna vai descrever os diferentes tipos de religião de acordo com o nível de consciência ou com a influência das modalidades da natureza material. Só que isso é bem nos capítulos já quase finais. Mas Krishna vai precisamente explicar isso também no Bhagavad Gita. Mas ele vai falar que Arjuna deve transcender tudo isso, deve transcender todas as questões que têm a ver com a natureza material e se focar em quê? Se focar no eu, em compreender o ser, quem que eu sou realmente. Quem é essa pessoa que fala eu, que não é o corpo, que não é a mente, que não é, então quem que eu sou? E qual que é a minha realidade eterna, né? E para isso ele precisa se libertar das ansiedades por segurança e ganho. Então ele precisa parar de estar preocupado com vai dar certo, não vai dar certo, o que que eu vou fazer, o que que eu vou comer, o que que eu vou ter, o que que... Então, Krishna está falando aqui, se você quiser realmente seguir esse caminho da transcendência, do Bhakti Yoga, então precisa compreender esse caminho pelo qual você vai conseguir se libertar desses medos é, materiais, né? Então, mas Krishna vai explicar, tá bom? Não pensem que Krishna dá uma instrução e que depois não vai falar qual que é o caminho. É, então, deixa eu ver aqui, vamos ver as três modalidades. Eu não vou falar disso porque a gente vai se aprofundar bastante nisso no capítulo 14. Krishna descreve com muito detalhe as três modalidades, então não vou me aprofundar disso, tá bom? Mas as atividades materiais existem no âmbito das modalidades, né? Ou das energias da natureza material. Esta parte a gente já viu, de karma, do tipo de atividades, né? Então, aqui ele vai falar sobre o tema dos Vedas, né? Os Vedas, eles dão uma atenção especial para as atividades fruitivas, a fim de atrair as pessoas para levá-las gradualmente até o plano transcendental. Então, a gente não pode pensar que os Vedas não são válidos, porque eles falam de atividades que visam satisfazer desejos materiais. Não. A ideia é que, como todo mundo está num nível diferente, os Vedas vão dar o caminho para que você, de forma correta, possa satisfazer os seus desejos, de tal forma que você possa se elevar também. Então, todo mundo, em últimas, está destinado a se elevar espiritualmente, porque nós somos todos almas espirituais. O caminho, alguns estão mais longe, alguns estão mais perto, alguns estão no meio do caminho, algum foi, voltou, voltou e foi e ainda não se encontrou, mas todos nós somos almas espirituais, portanto, nós todos estamos destinados a nos conectar com a nossa realidade última. Mas os Vedas, basicamente, apesar de falar de atividades frutivas materialistas, eles têm como objetivo, em últimas, ajudar a pessoa a se elevar. Então, bom, por isso que ele fala sobre muitos temas frutivos, mas ele fala também sobre os temas transcendentais, e é essa parte dos Vedas que nos interessa.
Então, por isso que nesse verso 2,46, Krishna vai falar o seguinte: todo sucesso conseguido pelo pequeno poço pode cumprir-se de imediato pelas grandes correntes de água. De forma similar, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o objetivo que há por trás deles. Então, esse ponto é muito importante, que quer dizer basicamente que não é porque a gente sabe, qual é o propósito dos Vedas é, em últimas, que a alma possa se conectar com a Suprema Personalidade de Deus, que a gente possa compreender a nossa relação com Ele, porque, em últimas, nós somos uma centelha dele. Apesar de termos uma individualidade, ao mesmo tempo, nunca estamos desligados da Suprema Personalidade de Deus. E esse é o propósito último. Mas os Vedas também vão te ajudar a satisfazer os desejos, mas qualquer coisa que os Vedas possam me dar, se eu compreender essa relação com Deus, se eu realmente seguir esse caminho da Bhakti Yoga, eu também posso obter. Porque se compara esse caminho do Bhakti Yoga com o grande oceano, e os Vedas com um pequeno poço. Então, basicamente, todos os meus desejos podem ser satisfeitos também pelo caminho da transcendência. Então, bom, esse exemplo eu não vou dar, mas é interessante, fala, tem uma estrela como, às vezes, tem uma estrela que chama estrela Arundhati. Então, essa estrela é muito difícil de se observar. E para ver, tem duas estrelas que são mais estrela Arundhati. Primeiro você tem que observar essas outras duas estrelas, porque são mais fáceis. Então, se eu vejo, eu quero ver uma estrela no céu X, mas ela é muito difícil. Então, eu para te mostrar essa estrela, eu falo, olha, você está vendo Ah, é isso que eu queria ver. Se era a minha que tinha caído, mas acho que caiu, caiu, né? Travou sua voz. Eu estou achando que caiu. É, eu também acho, porque pra É, mim. Ah, apareceu. mas Aí, voltou. caiu, Você mas caiu? Ah, tá. caiu, mas Nossa. engoliu uma estrela. Também assustado. Mas é isso, eu acho que talvez é um sinal de que é para a gente deixar por aqui, né? Que está muito interessante, mas basicamente o que eu estava falando é isso. Então, quando você quer ver alguma coisa, você, por exemplo, olha olha o macaco lá, que a gente tem muitos macacos, né? Então, olha o macaquinho, você não consegue ver? Olha, você está vendo onde está aquela flor roxa atrás? Então, basicamente, os Vedas às vezes se interpretam desse jeito. Então, você está vendo, então, os Vedas te, vão te levar por um caminho. Então, tá bom. Você quer ganhar o céu? Então, olha, você pode ser boazinho, você pode dar caridade, você pode fazer isso, mas, em último, não é porque essa seja a meta, sino porque dessa forma vai facilitar o caminho. Então, por isso que a gente não expressa nenhum caminho, nenhum processo que te ajude nesse sentido, em que você vai se tornar uma melhor pessoa, mas a ideia é que o caminho ainda continua. Não, não para aí. A ideia é que esse caminho. tá travando. Acho que travou. Ainda pode ir mais longe. E o Bhagavad Gita está. Tá, voltou? Ela voltou. A sua voz Eu não está ouvi nada que você parecendo falou. Caiu pausada. um montão. Eu não consegui Tá. entender É, também. Eu sei o que você falou, não, também. mas dessa vez não deu para entender.
Tá bom. Então a gente para aqui e a gente começa desde aí na próxima, tá bom? Tá, que é Porque o eu acho que. propósito dos Infelizmente. Vedas, né? Isso, a gente começa aí. E então, e a gente já lembra que o nosso próximo encontro é dia 30, Tá. Hum, certo? Então é ok. isso. Muito obrigada por vocês terem participado. Muito obrigada por seu interesse em compreender essa ciência transcendental, a mensagem do Bhagavad Gita, que é de grande utilidade para todos nós. Muito obrigada por me permitir servir desta forma. E muito obrigada por suas perguntas também, pela sua participação, por colocar os seus ouvidos, o seu tempo, a sua dedicação, sua determinação, tudo. Agradeço mesmo. E a gente se vê no dia 30, tá bom? Ok. Se surgem perguntas no Eu caminho, agradeço, pode mandar também, tá eu bom? agradeço demais, porque isso está me ajudando muito a compreender coisas que eu não compreendia, me ajudando no meu caminho do buscador. É muito interessante. Obrigado. Que bom, fico muito feliz mesmo. Muito. Haribo, obrigado, viu? Haribo. Obrigada. Muito feliz de ver todos vocês mais uma vez. Haribo! 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 Arevou, pessoal. Boa Haribo! noite. Até dia 30. Um abraço a todos. Obrigado a todos, viu? Haribo! Haribo. Haribo!